divino aos pequenos Pai revelas. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: "O Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio?" O dono respondeu: "Foi algum inimigo que fez isso." Os empregados lhe perguntaram: "Queres que vamos arrancar o joio?" O dono respondeu: "Não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro." Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: "Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo." Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: "Explica-nos a parábola do joio." Jesus respondeu: "Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Queridos irmãos e irmãs, iniciamos no último domingo a leitura do capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. Como indicamos, esse capítulo é o capítulo das parábolas sobre o reino dos céus. Jesus apresenta uma série de parábolas falando sobre o reino dos céus. A primeira parábola, que foi a parábola meditada no domingo passado, é a do semeador. Na meditação, consideramos que cada uma das situações elencadas por Cristo retrata a existência do homem. Nós consideramos que a parábola do semeador é uma parábola existencial, porque ela fala da vida do homem. Em diferentes etapas da vida, nos identificamos com alguma das situações indicadas por Jesus na parábola. Há momentos que somos parecidos com a semente que caiu à beira do caminho, em outra etapa da vida, como a semente que caiu em terreno pedregoso, em outro momento, como a semente que caiu no meio dos espinhos, e por fim, em alguma etapa da vida, somos semelhantes ao terreno bom. E a semente, encontrando um terreno bom, ela germina e produz frutos. É importante fazer esta leitura para que nós procuremos ser esse terreno bom, onde a semente da palavra de Deus é lançada e produz bons e abundantes frutos. Ao mesmo tempo, considerando que essas situações retratam a vida do homem que caminha sobre a face da terra, nós consideramos a força extraordinária da palavra de Deus. Quando nós acolhemos a palavra de Deus, ela tem um poder transformador. E sobretudo nós meditamos, considerando o poder transformador da palavra de Deus, que devemos confiar na palavra de Deus, fiar-se na palavra, deixar que a palavra de Deus guie os nossos passos, que a palavra de Deus seja lâmpada do nosso caminho. Hoje, seguindo com a leitura do capítulo 13, nós encontramos outras parábolas. A primeira parábola que encontramos no Evangelho deste 16º domingo do tempo comum é a parábola do joio e do trigo. A parábola do joio e do trigo, ela, em síntese, ensina que o bem e o mal coexistem. Ela traz duas imagens: a imagem do joio e do trigo, a imagem do dono da plantação e do inimigo do dono da plantação. Nós temos o joio, que representa o mal, o inimigo, que representa o diabo, o trigo representa o bem e o dono da plantação representa Deus. Portanto, a primeira parábola que nós encontramos, ela retrata esta realidade: no homem e no mundo coexistem o bem e o mal. Nós carregamos no nosso interior esta luta entre o bem e o mal. Nós, como nos ensina São Paulo, nem sempre fazemos o bem que queremos. Às vezes fazemos o mal que não gostaríamos de fazer. Trata-se de uma realidade da existência do homem. Nós procuramos fazer o bem, mas existem momentos da vida que nós acabamos fazendo mal. Precisamos reconhecer esta luta que existe no nosso interior. Na verdade, a parábola está indicando o mistério da iniquidade humana, a consciência, a inclinação do homem para o mal. Nós vivemos esta grande luta, e como o homem vive internamente esta luta, ela também está presente no mundo. Nós encontramos no mundo o bem e o mal, eles coexistem no mundo. Essa é a primeira constatação que nós fazemos considerando a primeira parábola. Seguindo com a leitura do Evangelho, encontramos outras duas parábolas. O reino de Deus vai acontecendo em meio à coexistência do bem e do mal. Mesmo assim, o reino de Deus vai progredindo no meio de nós, e é necessário que nós deixemos que a palavra de Deus transforme o nosso interior de tal modo que prevaleça em nós o bem e o bem sufoque a presença do mal. É necessário recobrar a fé
na força transformadora da palavra de Deus. Na medida que nós vamos acolhendo a palavra de Deus vai gerando no nosso interior o reino de Deus. Portanto, o bem prevalece, sufocando em nós a presença do mal. As duas parábolas seguintes, elas falam do reino de Deus a partir de duas imagens. A imagem da semente de mostarda, conforme diz o texto, uma pequena semente, e a outra imagem é o fermento, uma porção pequena colocada em 3 porções de farinha. O que Jesus está sugerindo com as outras duas parábolas? Que o reino de Deus, ele acontece a partir das pequenas coisas, e esse reino de Deus, ele vai se expandindo, crescendo silenciosamente. Jesus está reforçando o que nós meditamos com a parábola do semeador. Quando nós acolhemos a semente da palavra de Deus, a palavra de Deus transforma e o mal é vencido. O Papa Bento XVI utilizou uma imagem significativa para falar do drama entre o bem e o mal. O que acontece? Ele usou a imagem da árvore que é derrubada na floresta. Uma árvore derrubada na floresta faz um estrondo, um barulho enorme. E nós ficamos tão focados na árvore que está caindo, que não somos capazes de perceber que ao mesmo tempo outras árvores estão crescendo. Muitas árvores estão crescendo naquele momento. A parábola do fermento e da semente do grão de mostarda nos ensina que o reino de Deus tem poder de crescer. Portanto, qual é a meditação que nós podemos fazer à luz do Evangelho deste domingo? Nós não devemos desanimar, porque o reino de Deus vai crescendo no interior de cada um de nós, e consequentemente o reino de Deus cresce no meio de nós. Confiemos no poder transformador da palavra de Deus. De fato, existe no nosso interior esta luta. Quantas vezes o mal acaba prevalecendo em nós, mas não devemos desanimar. É necessário confiar na força da palavra de Deus, que faz crescer em nós e no meio de nós o reino de Deus. Não desanimemos, porque a partir dos pequenos gestos, das pequenas atitudes, das ações que a princípio parecem ações insignificantes, o reino de Deus vai crescendo em nós e no meio de nós. É preciso que nós voltemos os nossos olhos para o Senhor e confiemos no poder transformador da palavra de Deus. O texto da primeira leitura, do livro da sabedoria, está falando da justiça e da misericórdia de Deus. O texto termina dizendo: assim procedendo, ensinaste ao teu povo que o justo deve ser humano, e a teus filhos deste a confortadora esperança de que consegues o perdão aos pecadores. Deus está pronto para conceder a nós pecadores o perdão. Ainda que o mal em diferentes momentos da vida prevaleça em nós, confiemos na misericórdia de Deus. Não deixemos de lutar para que o reino de Deus prevaleça em nós e no meio de nós. E São Paulo também nos ensina, na segunda leitura, na carta aos Romanos: o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. Por isso não devemos desanimar, porque o Espírito de Deus vem em socorro da nossa fraqueza, mesmo quando caímos, mesmo quando deixamos o caminho do Senhor, nos desviamos, voltemos prontamente os nossos olhos e o coração para o Senhor, acreditando que o Espírito de Deus vem em socorro da nossa fraqueza, e o reino de Deus vai acontecendo em nós e também no meio de nós. Eu repito, o bem e o mal coexiste em nós e no meio de nós, mas isso não deve provocar em nós desânimo. Nós vemos a árvore que está caindo, o mal que está acontecendo, mas ao mesmo tempo muitas boas iniciativas acontecem. O bem também está acontecendo. Infelizmente, o mal, ele está mais no holofote do que o bem. Nós temos essa tendência de ver mais a presença do mal do que a presença do bem. Mas o reino de Deus vai acontecendo de forma silenciosa. Não desanimemos, continuemos lutando, para que o reino de Deus aconteça em nós e no meio de nós. E assim, nós vamos caminhando rumo à pátria definitiva,
para que o reino de Deus possa chegar à sua plenitude e dele nós participemos.